Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Thiago dos Santos Maciel, professor da Universidade Federal do Amazonas, do ISB, líder do grupo de pesquisa RISMA, Reabilitação do Sistema Musculoesquelético e Análise do Movimento. E na aula de hoje iremos falar sobre a coluna torácica. Essa é a disciplina de fisioterapia ortopédica e traumatológica, a qual abordaremos como assunto a coluna torácica. Nessa primeira parte iremos falar sobre anatomia e biomecânica e podemos mostrar essa figura com atuação e ação de diferentes musculaturas envolvidas no dia a dia, né? E mostrando como que ela pode ser realizada de forma sincronizada. Então nós temos aqui o esternocleidomastoide, o trapézio superior e medial, o esplênio. Do outro lado nós temos a musculatura transversos espinais, os multífidos, né? Longuíssimo da cabeça, latíssimo do dorso, eretores da espinha, musculatura estabilizadora, transverso do abdômen, oblíquo interno e externo, que realiza também o movimento de rotação do tronco, e a musculatura do glúteo máximo, que é a musculatura do quadril, também associado com esse movimento de giro, né? Que envolve tanto a região cervical, torácica e região do quadril. Podemos destacar aqui como os movimentos clássicos, né, biomecânico, o movimento da alça de balde, no qual há um aumento da área, né, lateral, e o movimento braço de bomba, né, uma analogia às bombas antigas de poços artesianos, no qual há um aumento antero-posterior da região do tórax. Temos também aqui estruturas cápsulas ligamentares, né, com as suas determinadas tensões e torques, né, em diferentes situações, apenas para ilustrar, mostrando aqui a tensão de diferentes estruturas aqui, né? Então nós temos aqui a estrutura cápsula articular apofisária com 680 de tensão média. Nessa imagem podemos ver a vértebra T6 e T7, com destaque aí para as hemifacetas costais, né? Então tem a hemifaceta costal superior e inferior, que é onde a vértebra irá se articular com a costela, e todos os acidentes anatômicos aqui, no qual são importantes, onde são fixados musculaturas e ligamentos, né? Regiões de fixação. Nós temos aqui a imagem de uma costela, né? Costela na vista inferior e na vista posterior, mostrando também seus acidentes anatômicos. Aqui nós temos uma vista frontal na qual nós temos a clavícula, né, e o externo e as costelas, né, articuladas aqui ao externo, né, desde a primeira costela até a sétima costela, e os pontos de fixação aqui do esternocleidomastoide, aqui um destaque aqui, mostrando a região da clavícula e a região do manúbrio do externo, e a proximidade entre a clavícula e a primeira costela, importante estrutura na qual existe aí nessa região, né, estruturas neurovasculares.
Aqui demonstrando aqui a importância nessa figura da curvatura da lordose cervical, da cifose torácica, lordose lombar, cifose sacrococcígea, nos movimentos de extensão e flexão, tá? Então essas curvaturas são importantes porque elas possibilitam os movimentos fisiológicos de flexão e extensão. Nesta imagem nós temos uma linha de gravidade, né? Uma linha pontilhada. E nessa linha pontilhada nós temos essa direção do centro de gravidade, né? Da linha de gravidade aqui, mesmo havendo aí as diferentes curvaturas, né? De diferentes articulações, aqui desde o processo mastoide até o tornozelo da articulação talocrural. Aqui mostrando uma postura que seria teoricamente uma postura ideal e desvios posturais comuns, né? Então é comum em diferentes pessoas. A gente sabe que não tem uma postura ideal, né? Mas é apenas para efeito de ilustração. Nós temos mais uma imagem aqui da vértebra torácica de T6, T7, T8, mostrando aqui as hemifacetas, aqui mais uma imagem das hemifacetas costais. A hemifaceta inferior de T7 com a hemifaceta superior de T8, no qual se articula aí a oitava costela. Além disso, tem outras regiões importantes, né? Articulação apofisária, processo espinhoso, faceta costal, o processo transverso. Então, são estruturas que devemos recordar. Nessa imagem temos estrutura cápsula ligamentares aqui, né? Com diferentes ligamentos, costa transversa, ligamento longitudinal posterior, ligamento longitudinal anterior, né? Ligamentos radiados, capsulares da articulação costa corpórea, e aqui a região enfatizando de T7 e T8 o par de hemifaceta, né? A hemifaceta inferior de T7 com a hemifaceta superior de T8, no qual se articula aí a costela, a oitava costela torácica, como eu mostrei na figura anterior. Aqui os ligamentos costa transverso, o núcleo pulposo. Aqui nós temos essa imagem superior, na qual é possível visualizar aqui, né? A região do disco, né? A medula e o processo espinhoso de T6. Então é nesse sentido aqui, de anterior para posterior. E aqui iremos ver aqui que qualquer tipo de alteração aqui no sentido central, posterior central, pode haver aqui uma compressão da medula espinal aqui, quando se fala aqui desse disco articular. Arcos de movimentos, nós temos aqui diferentes arcos de movimentos nos três planos: plano flexão, extensão, rotação axial e flexão lateral, sendo aqui a flexão lateral de 30 a 40 graus, a extensão de 20 a 25, totalizando aqui o movimento sentido não da posição neutra, mas de extensão para flexão. Somatório disso, nós temos aí um arco de movimento partindo de flexão para extensão ou de extensão para flexão de 50 a 65 graus. A rotação axial gira em torno de 30 a 35 graus e a flexão lateral de 25 a 30 graus. Flexão lateral também chamada de inclinação. Aqui demonstrando os movimentos da região tóraco-lombar,
associado com a musculatura dos isquiotibiais, porque depende também dessa flexibilidade dessa musculatura e elasticidade para que se consiga obter uma boa amplitude da flexão tóraco-lombar. Os movimentos, né, que são realizados aqui de deslizamento superior, no qual há um afastamento aí dos processos espinhosos. O movimento de extensão, que por sua vez ele é menor, em torno de 35 a 40 graus, então na flexão esse é um movimento aproximado de 85 graus, enquanto na região tóraco-lombar o movimento de extensão ele gira em torno de 35 a 40 graus, mostrando aqui o deslizamento da faceta, movimentos opostos, né? O deslizamento aqui inferior, né? E aqui o movimento de extensão no sentido oposto, colocando aqui em tensão o ligamento longitudinal anterior. Então aqui no caso há uma aproximação desses processos espinhosos que também funcionam como limitadores. O movimento de rotação demonstrado nessa figura, né, são na região tóraco-lombar gira em torno de 40 graus, só que são movimentos associados também à região cervical e à região do quadril, né? Então nós temos aí, são movimentos que no dia a dia não são realizados de forma individualizada, sim de forma conjunta com a articulação cervical, né? Demonstrando aqui o movimento também de rotação e também da articulação do quadril, né? Demonstrando aqui o sentido das vértebras aqui, direcionadas aqui pelo processo espinhoso da vértebra T6. Nesse movimento de inclinação nós temos as facetas se movendo para baixo e para cima, né? Nos lados diferentes, direito, exemplo, para cima e esquerdo para baixo, ou vice-versa, no qual o lado oposto que é realizado o movimento há um afastamento dessas facetas aí, e o somatório desses movimentos aí da inclinação gira em torno de 45 graus. Nós temos aqui a articulação apofisária de T10 e T11, com a junção tóraco-lombar, articulação apofisária, junção lombosacral. Apenas uma imagem ilustrativa como estão ajustados aí essa articulação, essa região tóraco-lombar. Aqui uma demonstração do ângulo de Cobb que iremos falar mais para frente, mostrando a inclinação, a vértebra mais inclinada aqui de T5, a vértebra superior mais inclinada e a vértebra inferior mais inclinada, né? Onde são traçados os ângulos e calculado aqui o ângulo de Cobb. Nesse exemplo aí, o ângulo de Cobb gira em torno de 75 graus. Nesse movimento aqui podemos ver como é realizado o torque, né? Em movimentos de tanto na posição neutra quanto no movimento de flexão e extensão, no qual nós temos aí diferentes momentos aqui e a importância desse braço de momento externo, né? Esse braço de resistência que ocorre, né, na medida que você se afasta, você aumenta esse torque. Nessa imagem aqui podemos visualizar a medula, né, o H medular, a raiz do nervo, o gânglio, né, da raiz e o ramo dorsal, assim como o ramo ventral, né, a saída aqui da raiz nervosa espinal e a raiz ventral do nervo, que são estruturas aí importantes. Nessa imagem podemos visualizar uma seção transversal da região do tronco torácico,
que nós temos aqui como direcionamento aqui a vértebra, nós temos como direcionamento o H medular, né, a medula aqui, e o processo espinhoso, né, e à frente aqui o corpo da vértebra. E nesses pontos aí nós vemos que aqui em volta apresenta aí várias musculaturas aí que ajudam a dar estabilidade a essa região. Então nós temos aqui estruturas inervadas aqui desde C1 a S5, né, que são desde dos músculos, pés e articulação. Então envolve a camada profunda dos músculos do tronco, músculo da região crânio posterior, distribuição do dermátomo, ligamentos que se inserem ao lado posterior da costeira, né, da vértebra, desculpa. Então, ligamentos que se inserem ao lado posterior da vértebra, ligamento das articulações hipofisárias, ligamentos dorsais sacroiliacos, né, demonstrando aqui os diferentes vetores de força nos movimentos realizados pela região torácica, né, mostrando aqui do longuíssimo torácico e reto do abdômen, né, vetor de força para baixo, mas sentidos, digamos aqui um pouco aqui no sentido mais caudal, e aqui também no sentido caudal, mas mais para posterior. Posterior caudal. Aqui o oblíquo interno do abdômen, a ação dele, dos ilhos torácicos, e do oblíquo externo, aqui um importante rotador de tronco, né, que realiza a rotação de tronco quando realiza o movimento de forma associada, e quando ele realiza de forma bilateral, né, você já tem um movimento de flexão de tronco. Aqui demonstrando a ação do oblíquo externo, essa linha de aproximadamente 30 graus aqui, quando a gente fala desse torque de rotação. Então o vetor de força aqui ele é dado pela essa seta vermelha. Aqui mais uma imagem aqui de uma seção transversal, dessa vez da vértebra torácica T9, na qual nós podemos visualizar aqui a vértebra inteira, né, pela vista transversal. Aqui a costela e a ação, né, desses músculos aqui, nesses pequenos músculos que realizam também o movimento de rotação, né? Porque você tem aqui o rotador curto, o rotador longo, o multífido, o semiespinal torácico, né, que são músculos eretores da coluna. Então nós temos esses rotadores aqui, que são essa musculatura aqui, que são musculaturas estabilizadoras da coluna. Podemos visualizar aqui da parte mais profunda para a parte mais superficial aqui, né? Então nós conseguimos visualizar os músculos transversos espinais e também aqui mais superficial aqui o latíssimo do dorso, tá? Então tem esses músculos transversos espinais também que ficam logo abaixo, né, a camada um pouco mais profunda aqui do latíssimo do dorso. Aqui o movimento realizado em simulação de um arco e flecha, mas poderia ser outros movimentos do dia a dia, na qual as setas simbolizam os diferentes vetores de força e os movimentos também que envolvem também a coluna cervical, né? Então falei anteriormente que os movimentos da região torácica estão associados com músculos da região torácica, elas estão associados com movimentos torácicos, estão associados com movimentos da região cervical e região
lombar, tá? Demonstrando aqui as ações aqui, tanto de estabilização, né, de músculos característicos estabilizadores como serragem anterior e romboide, e aqui os movimentos do trapézio e do deltoide, aqui demonstrando uma imagem dos longuíssimos, né? Desde o longuíssimo da cabeça, o longuíssimo cervical, o longuíssimo do tórax, né? Indo mais abaixo, o ilho costal, aqui o ligamento, o tendão comum, onde tem a região tóraco-lombar, o espinal cervical, o ilho costal, o ilho costal torácico e o espinal torácico. Então são musculaturas aí que eretoras da coluna, que simulando o movimento de extensão do tronco, né? A ação de diferentes estruturas. Então aqui tem uma elevação dos membros superiores realizado pelo deltoide. Aqui nós temos aqui a ação do latíssimo, dos eretores da coluna, do ilíaco, do próprio glúteo médio e também dos isquiotibiais, mostrando que são também movimentos associados aqui em um ponto de convergência nessa região, né, do quadril aqui, região lombar baixa, né? Então quando você realiza esse tipo de movimento, há uma convergência de forças nesse sentido, né? Então nós temos aqui do latíssimo dorso eretor da espinha, direcionado aqui para a região do quadril e região lombar baixa, assim como dos isquiotibiais aqui, e a ação do glúteo médio também direcionando para essa região. Então há uma convergência de forças ascendentes e descendentes no sentido da região lombar e região do quadril. Mais uma imagem aqui demonstrando o semiespinal da cabeça e semiespinal cervical, semiespinal da cabeça, semiespinal cervical e o semiespinal torácico, né? Demonstrando aí que são musculaturas profundas aí, que são importantes aí também na realização dos movimentos de estabilização, assim como temos aqui o multífito, elevador costal, o curto e o longo, né? O intertransversais, o interespinais, tá? O rotador longo, o rotador curto. Então todas essas musculaturas profundas aí que são realizadas. Aqui nós temos os rotadores bilateral, né? Indicado pela letra A, e a letra B, por sua vez, são apresentados aqui músculos intertransversais mostrados apenas para o lado direito. Anatomia biomecânica, nós temos os semiespinais e o multífido, mostrado aqui nessa imagem, o rotador longo e o rotador curto, e aqui o número médio de junções intervertebrais aqui, no caso dos semiespinais de 6 a 8, dos multífidos de 2 a 4, dos rotadores de 1 a 2. Tá? Essa aí é uma informação para que a gente possa ter uma visão mais detalhada aí sobre essas junções intervertebrais atravessadas. Tá? Mas é importante ver aqui os vetores de força, né? Como eles se comunicam, né? Como que eles é dada aqui a transmissão de energia, tá? Então é ascendente, né? Costuma ser ascendente ou descendente, aqui nesse caso descendente, e mais com um ponto de convergência aqui na vértebra mais inferior. Aqui nós temos a musculatura do abdômen, do reto abdominal aqui, a linha alba, o oblíquo externo do abdômen,
bainha do reto do abdômen, ligamento inguinal, a face tóraco-lombar, o oblíquo interno, podendo ser visualizado aqui também, a musculatura transversa mais profunda, e aqui sempre destaque aqui o ligamento inguinal. Nessa visualização da associação transversal, nós temos apenas estruturas aí, estrutura, na verdade, da terceira vértebra lombar, né? Mostrada a nível da terceira vértebra lombar, aqui com destaque aqui para a linha alba como ponto de referência, e você tem ao lado o reto do abdômen de um lado, o reto do abdômen do outro, a bainha do reto do abdômen, tanto a bainha anterior quanto a bainha posterior, que reveste aqui o reto do abdômen, o oblíquo externo, né, mais superficial, e o oblíquo interno mais profundo. Porém, a camada mais profunda que nós temos aqui é o transverso do abdômen. Aqui nós podemos demonstrar as inserções e ações individuais dos músculos, né? Então, temos aqui na primeira coluna os músculos, na segunda a inserção lateral, a segunda a inserção na linha média e a ação sobre o tronco, né, que desempenha cada musculatura. No caso do oblíquo externo, né, então nós temos aqui mais superficial o oblíquo externo e o mais profundo o transverso do abdômen. No caso do oblíquo externo, a inserção lateral dele é nas costelas da 4ª a 12ª costela, tá? Já a inserção na linha média, ela se dá através da linha alba, que nós vimos ali, mas também na crista ilíaca e bainhas contralaterais do músculo reto. Já tinha falado anteriormente, bilateralmente, nós temos aqui, ele realiza a flexão do tronco junto com o reto do abdômen e inclinação posterior da pelve, e unilateralmente, flexão lateral, que também é inclinação, e rotação contralateral. Então, quando eu realizo a rotação para o lado direito, quem realizou, na verdade, foi o músculo do lado esquerdo, tá? O oblíquo interno do abdômen, por sua vez, a inserção lateral já é na crista ilíaca, ligamento inguinal e face tóraco-lombar, e a inserção na linha média já é da 9ª à 12ª costela, assim como a linha alba e bainhas contralaterais do reto. Bilateralmente, conforme anteriormente, foi um aumento da tensão da face tóraco-lombar, e unilateralmente, flexão lateral e rotação ipsilateral do tronco, ou seja, do mesmo lado. Então ele faz a rotação para o mesmo lado, no caso, quando ele desempenha a função unilateralmente, assim como da flexão lateral. Já o transverso do abdômen, importante musculatura estabilizadora, fixado também na crista ilíaca e face tóraco-lombar. Então os dois aqui na crista ilíaca e face tóraco-lombar, sendo que aqui a superfície interna das cartilagens da costela da 6ª costela até a 12ª costela e o ligamento inguinal. A linha alba e as linhas contralaterais do reto são os pontos de inserção na linha média. Bilateralmente, né, eles têm como função a estabilização dos locais, né, dos sítios de inserção dos músculos do abdômen, né, compressão da cavidade abdominal e aumento da tensão da face tóraco-lombar. Esse aqui é um movimento caracterizado, utilizado por ele, o movimento de prancha, né, que nós temos a ação aí de vários músculos, inclusive o transverso do abdômen. Nesse movimento aqui, ilustrando o movimento de uma pessoa saudável, né? É o movimento que nós temos aqui diferentes vetores de força. Esse indivíduo aqui está com o quadril flexionado e está realizando uma rotação de tronco para o lado oposto, mostrando a ação aí conjunta, né? Mostrando que os movimentos não se dão de forma isolada. Primeiro realiza
simultaneamente realiza movimentos envolvendo a cervical e o quadril. Então, quando o tronco movimenta, dificilmente ele realiza movimentos isolados. Ele conta com a presença de movimentos da região cervical, da região do quadril. Então, aqui nós temos os vetores de força, né? Tanto da musculatura aí do cervical, do esternocleidomastoide, peitoral, peitoral maior, serrátil anterior, o oblíquo externo do abdômen, mostrando aqui, enfatizando o vetor de força dele, o transverso de abdômen, já no sentido da periferia para o centro, né? De acordo também com as fibras musculares que são direcionadas, né? O formato da fibra muscular do transverso do abdômen se dá dessa forma, e o oblíquo interno do abdômen. Então nós temos aí que ação de diferentes músculos aqui, mostrando os vetores de força, né? Então é importante aí memorizar esses vetores de força aí, né? Fixar, entender, para que consiga na hora de direcionar o paciente para o exercício, poder potencializar o máximo possível. Aqui mostrando anatomia e biomecânica do Willy Pessoas, aqui desde a torácica, a 12ª vértebra torácica, então no sentido aqui que ele vai até a região do quadril, né? Então ele pega aí esse eixo médio lateral, tá? Então importante também entender esse vetor de força do Pessoas maior. Aqui nós temos a vista posterior do músculo quadrado lombar, que realiza a inclinação do tronco. O direcionamento dele aqui é os pontos de inserção, de origem e inserção aqui. E aí um resumão, esse quadro aí que ilustra um resumo estendido aí da maioria dos músculos do tronco, né? Que podemos destacar aqui esses músculos que realizam movimentos de forma conjunta, né, para que sejam desempenhados os movimentos de flexão, extensão, flexão lateral e rotação axial. Aqui os diferentes ângulos, né, os vetores de força automaticamente, né, mostrando aí os estabilizadores, desde a região cervical até a região torácica. Aqui é uma demonstração de uma ação muscular, né, envolvendo também diferentes músculos, né, no movimento onde você tem uma esfera, uma bola aqui simbolizando no sentido contra movimentos, no qual o indivíduo aqui realiza ação em diferentes músculos para receber essa força que vai em sentido à região torácica, tá? Então aqui demonstrando todas as regiões que são envolvidas e como é dissipada essa força. Aqui uma demonstração do levantamento de peso dos músculos transversos espinais, região do latíssimo mais superficial, oblíquo interno do abdômen transverso já mais profundo, e os eretores aqui da coluna vertebral, né? Então são estruturas que são responsáveis pela ação muscular, mas também nós contamos com musculaturas estabilizadoras para que seja realizado o movimento de levantamento de peso. Aqui uma imagem demonstrando que a ação, né, a eletromiografia, uma ação de flexão, né, essa ação de flexão do braço, né, do membro superior, ela envolve estruturas estabilizadoras também, né? Então demonstrando aqui sinais eletromiográficos. No início, né, a ação desempenhada aqui como a de flexão pelo feixe anterior do deltoide. Nós temos aqui
atividades eletromiográficas em diferentes situações, né? Desde o início do movimento e mostrando que o movimento superior, né, do membro superior, ele necessita também da estabilização de diferentes estruturas aqui, né? Principalmente aqui do transverso do abdômen e dos oblíquos. Aqui nós temos uma imagem de uma secção transversal, no qual são divididos os quadrantes superiores e inferiores, que facilitam o entendimento aí para pontos de fixação muscular. Então, localizamos no primeiro momento o corpo vertebral de L3 e o processo espinhoso, né? Então, aqui nós começamos aqui nesse quadrante inferior esquerdo com o multífido e eretores da coluna, né? Nós temos aqui o ilho costal e o longuíssimo e o psoas maior. Então eles são responsáveis por quais movimentos? Pela extensão, o extensor e flexor lateral esquerdo, né? E aqui nós temos mais superficial o latíssimo do dorso e o quadrado lombar. Então também realiza aqui também o extensor e flexor lateral direito, tá? É lógico que aqui, como fins didáticos, não foi colocado aqui toda essa musculatura, mas aqui segue o multífido, né? Você tem aqui o ilho costal e o longuíssimo também nesse movimento aqui que realiza. Agora, flexor e flexor lateral, ou seja, que realiza a inclinação, nós temos aqui a divisão aqui da linha alba, então o reto do abdômen, né? Vocês têm aqui as musculaturas do oblíquo e transverso. Então nós temos aqui o oblíquo externo, o oblíquo interno e o transverso, tá? Então para não haver uma poluição visual, o autor, né, que elaborou essa imagem não colocou aqui dos dois lados, mas são esses os músculos responsáveis aqui pela flexão e inclinação, né, do lado direito e esquerdo, assim como o mesmo acontece com uma extensão, flexão lateral esquerda aqui.